que o goleiro Moisés ontem do Maranhão se destacou bastante. Mas quando o goleiro trabalha muito, é sinal que também você não está acertando o alvo do jeito que tem que acertar. É um parafuso que eu viraria, já que o Bahia tem dinheiro. O Bahia, Breler, ele me lembra assim, um Vasco com recursos. Porque o Bahia acaba o ano pensando em sobreviver e agora vai mais para uma proposta de jogo jogado. É o que o Vasco quer. Só que a diferença é que a torneira do Vasco não abre. A do Bahia me parece uma torneira mais fácil de você pedir coisas pontuais, específicas, como esse cuidado. Se o Bahia montar um ataque à altura do seu meio-campo, que o meio-campo do Bahia é uma coisa séria em termos de qualidade, né? Ontem, por exemplo, não tinha o Cauli. Faz falta, mas tem muito jogador bom, né? Ô, prof, mas até aproveitando que você comparou o Bahia ao Vasco, mas se o Verratti jogasse no Bahia, desandaria de fazer gol. Esse era o ideal, hein? Realmente, falta um definidor, mas o Bahia cria muito. Então eu prefiro também enxergar o copo meio cheio. O Bahia é um time que tem volume de jogo, que tem uma forma definida de jogar, muita criação pelo meio campo. Então o Rogério, aproveitando bem esses caras de qualidade que o Bahia contratou, ele faz o jogo passar por ali. O que falta agora é um ajuste fino, é apertar parafusos, como o Celso definiu. Mas o Bahia está num bom caminho. O Bahia só perdeu na Copa do Nordeste para o River, do Piauí, na segunda rodada, ainda começo de competição, começo de temporada para o time principal do Bahia, e vem numa toada positiva. E eu concordo com o Rogério sobre não exagerar nas expectativas, porque todo jogo do Bahia se espera volume, protagonismo e goleada. E nem sempre vai ser assim. De fato, o Bahia tem se transformado num consagrador de goleiro adversário. O goleiro do Maranhão fez boas defesas, ajudou, mas falta também capricho no ataque do Bahia. Mas, por outro lado, o mais difícil o Rogério já tem, que é a elaboração de jogo, que é o estilo bem definido, que é ter o grupo nas mãos. Desde o ano passado, quando chegou, conseguiu salvar do rebaixamento, a gente percebe essa ascendência, essa autoridade do Rogério, algo que na carreira dele sempre foi um tema muito sensível. E ontem era um adversário que tem 11 pontos na Copa do Nordeste. O Maranhão está lutando por classificação no grupo A, não era um adversário qualquer, e ainda assim o Bahia amassou em termos de chances criadas. Então vejo por esse lado, o Bahia está criando, mas não pode pagar pelo preço também de ter um bom elenco, de ser superior na Copa do Nordeste, até principalmente no cenário baiano, de se exigir espetáculo e goleadas. Nem sempre vai acontecer, mas o Rogério pode ser cobrado também, o time do Bahia como um todo pode ser cobrado por mais efetividade, e acredito que isso tende a acontecer com o passar do tempo, com mais confiança dos jogadores. E até o Estupiñán acabou de chegar, assumiu, jogou como titular ontem. Alguns jogadores podem entregar um pouco mais no ataque. O Tassiano tem sido o principal definidor, e o Tassiano nem é um atacante de origem. Então há coisas a se ajustar, mas vejo o Bahia começando bem a temporada e de uma forma muito promissora. Olha, eu gostei do alerta do Breler em relação a que não haja exagero nas expectativas em relação ao Bahia. Foi esse o seu alerta, né? Mas vou tentar, então, exagerar nessas expectativas, Eugênio. Se a gente dividir aí em regiões, por exemplo, no Sudeste, temos aí a expectativa altíssima em relação a Flamengo, Palmeiras, Galo, principalmente esses, não é? Flamengo, Palmeiras, Galo, é isso aí. Região Sul, Inter e Grêmio, Atlético Paranaense nos últimos anos. Nordeste tem sido Fortaleza. O Bahia não pode superar o Fortaleza? Tem elenco, tem capacidade para, de repente, ser o cara do Nordeste nessa temporada no futebol brasileiro? Pode acontecer, Abel. Mas ele vai ter que construir esse caminho dentro do campo. Ele tem mais investimento que o Fortaleza, não há dúvida, né? Com a chegada do Grupo City, esse investimento está escancarado. Fortaleza que vem tropeçando, por sinal, está com dificuldade na Copa do Nordeste. Pegou jogador do Fortaleza, né? Caio Alexandre, é verdade. Destaque do Fortaleza. Só que Fortaleza tem um trabalho mais sedimentado, né? Já está há algum tempo lá com o Vojvoda, tem um trabalho de desenvolver um time com menos... E isso no futebol, é claro, né, Abel? Eu tenho falado muito sobre essa questão. Aqui no Brasil, você tem
investimentos, né? Então, se a gente colocar o time do Bahia, o peso econômico do time do Bahia e comparar com o time do Fortaleza, o do Bahia é mais pesado. Só que muitas vezes aqui no Brasil, e o Flamengo foi o exemplo disso ano passado, o time mais caro, muito mais caro, não consegue resultado e acaba deixando que outros com menor investimento obtenham títulos que não se esperava. Vamos deixar, por exemplo, ano passado o Fluminense e o Flamengo. O Fluminense foi campeão da Libertadores e o Flamengo não ganhou nenhum título. Bem lembrado. Então vamos acrescentar os destaques do Sudeste, o Fluminense e o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Não só Flamengo, Palmeiras e Galo. Então, porque o Fluminense conseguiu, com um trabalho bem feito, mesmo com um elenco mais barato, suplantar o Flamengo. Ter um resultado no ano melhor do que o do Flamengo. Então, essa é a grande questão, porque muitas vezes a diferença financeira não se comprova no mesmo nível técnico de desempenho dentro de campo. Porque futebol tem uma série de fatores, né? Não é só o dinheiro. O dinheiro, claro que é muito importante. Quanto mais jogadores bons você tiver, melhor. Mas não adianta ter os jogadores bons se eles não estão dentro de um ambiente, né? Se eles não estão no melhor estado físico, se o técnico não tem um bom relacionamento, se não consegue ter uma boa ideia de jogo. Então, o Fortaleza tem se destacado no futebol brasileiro nos últimos anos porque o trabalho é bem feito. Não porque tem times ricos. Em momento nenhum nessa. É claro que eu acho que ele vai melhorando, vai qualificando um pouco o elenco a cada ano que passa. O time esse ano é melhor do que o ano passado, que era melhor do que o ano anterior. Ele vai qualificando porque ele vai crescendo, vai tendo mais oportunidade financeira. Mas, principalmente, o sucesso do Fortaleza é pela longevidade de um trabalho muito inteligente. Então, não sei se o Bahia esse ano consegue suplantar o Fortaleza nesse protagonismo do futebol do Nordeste. Mas pode ser que sim. A gente precisa ver a sequência da temporada. Ainda está muito no início. Outro que tem a ver com o início do processo no Fortaleza é o próprio Rogério Ceni. As coisas o Fortaleza começa a ser outro. Sim. Né? Claro que o Vojvoda é muito importante, mas ele já pega um começo de trabalho, inclusive de estrutura do Fortaleza, que quem começou foi esse homem que está aí do Bahia. E que ontem foi muito inteligente, ganhou o jogo. É um elenco que permite isso. Ele foi ousado, ele tirou o Gilberto lateral, botou o Ademir para jogar lá, na primeira jogada sai o gol da vitória, num jogo muito difícil. É um elenco que permite também essas variações. Ontem tinha alguns jogadores que não estavam lá, o Cauli. O Bahia já começou inclusive a poupar durante essa vitória, porque agora tem, pela Copa do Nordeste, um jogo para cumprir tabela contra o Botafogo da Paraíba. Não deve ir titular nenhum. E começa a decisão do Campeonato Baiano contra o rival, né? Contra o Vitória. No domingo, é isso aí. Então, acabou. Se o Bahia tinha alguma moleza teórica, ela acabou ontem. Daqui para frente é a final do Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro. Aí nós vamos ver até onde pode chegar esse Bahia. Eu acho que pode chegar longe. Principalmente esses jogadores de meio campo que o Bahia tem, eles jogariam em qualquer outro, até candidatos ao título brasileiro. Esses jogadores, talvez não todos juntos, né? Porque esses times têm muita qualidade, mas são jogadores que teriam espaço no elenco dos principais times candidatos ao brasileiro.